Bom dia, bem-vindos a mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Nós hoje temos o João Lampreia do Banco BIG para nos falar sobre a grande contração monetária que vamos viver este ano em 2022 e temos aqui mais um cenário que não estava contemplado quando fizemos aqui o desafio desta Speed Talk. Portanto, acho que o João vai ter aqui algumas pessoas muito interessadas em saber quais são as projeções e o que é que se prevê para este ano. João, muito obrigada, e muito obrigada ao BIG por se ter disponibilizado para fazer esta Speed Talk. Deixo consigo agora. Obrigado, Margarida. É um grande prazer estar aqui convosco na Associação Empresarial do Minho, ainda que no formato digital, que neste momento ainda é o possível. Esperemos depois replicar isto noutro contexto e noutro formato, será um grande gosto. E a Maria tem razão, portanto, nós quando começámos a falar sobre este período, sobre este evento, enquadrar este evento, nós já estávamos a antecipar o ano de 2022 verdadeiramente espetacular do ponto de vista económico e de mercados, que na realidade não faltou volatilidade em dezembro e em janeiro, ao que nós podemos acrescentar agora em fevereiro um contexto de conflito de guerra, conflito regional, o que queiram chamar, mas de facto uma escalada militar praticamente sem precedentes dos últimos 30 anos. E portanto vieram aqui ainda mais baralhar as contas, não é? E portanto eu vou tentar nos próximos 40 minutos sintetizar aquilo que é a visão do banco para o que é que nós achamos que pode acontecer, tanto para a economia real e depois para os ativos financeiros. E nós convém, e vocês com certeza sabem, que os ativos financeiros tendem a antecipar o que vem a acontecer na economia real entre 6 a 9 meses. Portanto, nós nos mercados financeiros estamos sempre à frente, não porque queremos, mas porque é assim, os ativos financeiros descontam depois a economia real o que vem a suceder. E, portanto, isso é tudo muito interessante, tanto a nível de investimento como a nível da economia e das empresas e dos empresários, perceber um bocadinho estas grandes tendências que nós aqui estamos a antecipar. Maria, sem mais demoras, eu vou já começar. Como é que eu partilho a minha apresentação? É fazer aqui o share desktop, não é? É share desktop ou share da janela que quiser. Penso que já devem estar a ver, não é? Estamos a ver o seu desktop. Já está agora? Não está na apresentação. Não estou na apresentação ainda? É que eu já abri o PowerPoint. Espera aí, então... Pode selecionar qual é a janela que quer partilhar, João. Pois, vou ter que fechar outra vez. Share desktop. Estou aqui à procura disto. Está aqui mais abaixo. Ok, é isto. Agora o que é? Boa. Vamos lá, ok. Então, sem mais demoras, não é? Portanto, já fiz este enquadramento e eu vou tentar partir para este desafio nos próximos 45 minutos, depois com abertos para Q&A, para tentar esclarecer individualmente algumas questões que vocês possam ter, e vou tentar correr 5 pontos verdadeiramente importantes. Portanto, uma lógica de enquadramento macro, portanto, onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos, do ponto de vista macroeconómico e do ponto de vista fiscal e monetário, que eram basicamente as grandes variáveis para o qual nós projetámos 2022. Depois, 3 temas, depois o que é que isto pode acarretar para taxas de juros, portanto o mercado de taxas de juros que é absolutamente crítico para, enfim, não só para financiamentos, mas sobretudo para a alocação de ativos e os prémios de risco, ações contra obrigações. Eu diria que, regra geral, o mercado de ações vai para onde as taxas de juros forem e, portanto, nós, em primeira instância, temos que perceber qual é que pode ser um movimento de grande tendência para as taxas de juros daqui para a frente, e por isso está muito ligado à inflação. Ainda tivemos há coisa há menos de 48 horas atrás, por exemplo, o discurso de Biden no Estado da Nação. Enfim, metade foi direcionado para a questão da tensão da Rússia e Ucrânia e outra metade foi para a inflação e taxas de juros. E, portanto, de facto já ocupa um grande holofote sobre a questão das taxas de juros e inflação, e vamos elaborar um bocadinho sobre este cenário. Depois temos China. Aqui vou perder menos tempo
porque senão não vou conseguir cumprir eventualmente os 40 minutos que estou destinado, mas vou tentar transmitir rapidamente a nossa visão secular de médio e longo prazo para como é que nós vemos a economia e os ativos da China a performar, e depois como é que nós vemos a tensão da Rússia e a Ucrânia a afetar os ativos financeiros e o que é que isto pode acontecer do ponto de vista de spillover para economia real, inflação e o que é que nós antecipamos daqui para a frente pode vir a acontecer. Não tanto do ponto de vista geopolítico, mas mais do ponto de vista de economia e de mercados. E portanto, e depois fechamos com o posicionamento por área geográfica e por alocação de ativos, ações, obrigações, commodities, real assets, alternativos, etc. Onde é que nós vemos mais valor do ponto de vista risco-retorno daqui para a frente. Portanto, vou verdadeiramente fazer uma corrida à volta do mundo nos próximos 40, 45 minutos. Portanto, peço-vos, eu tendencialmente, eu já faço isto há mais de 12 anos, tenho um ritmo particularmente acelerado e vou-vos pedir redobrada atenção para acompanhar, mas depois, se alguma coisa não tiver chegado ou não for claro, obviamente teremos a oportunidade na parte de Q&A. 2022. Nós olhávamos para 2022 com a economia mundial a crescer acima do pré-Covid. Portanto, nós tivemos dois anos, 2020 e 2021, verdadeiramente anormais. Portanto, 2020, em que tivemos a pandemia, em que o mundo implodiu do ponto de vista de crescimento económico, tivemos uma queda do PIB entre os 5% e os 7%, dependendo das regiões, e depois tivemos uma recuperação destes patamares muito deprimidos em 2021, que foi uma recuperação verdadeiramente vertiginosa o ano passado, mais acelerada obviamente nos Estados Unidos em relação à Europa, por razões óbvias, e mais acelerada também em relação ao mundo emergente. Mesmo assim, em 2022, nós projetávamos uma consolidação desta recuperação, portanto, eventualmente não iríamos crescer de forma tão, isto obviamente descurando o conflito regional, que ainda nem sequer estava nas cartas, digamos assim, mas excluindo a questão geopolítica, nós projetávamos para 2022 uma consolidação da recuperação económica, provavelmente mais acelerada nesta fase, com um catch-up relativo da Europa em relação aos Estados Unidos e, sobretudo, do mundo emergente em relação ao mundo desenvolvido. Isto não está completamente intacto, aliás, não está, permanece relativamente intacto, exceto a questão da Europa, que, obviamente, é o bloco mais afetado pelo conflito regional, e todas estas projeções do crescimento económico que nós projetávamos para 2022 vão ser claramente revistas em baixa para a frente. Porque é muito interessante nós olharmos para a recuperação do PIB na economia americana e da zona euro, e vimos, de facto, uma recuperação extraordinária nos Estados Unidos no período das trevas, ali no primeiro, segundo trimestre de 2020. Obviamente, como sabem, isto esteve muito relacionado com os estímulos fiscais e monetários que foram lançados nos Estados Unidos a uma escala sem precedentes. Portanto, eu lembro-me logo ali em março, abril de 2020, quando nós estávamos todos em pânico e o mundo ia acabar, nós tínhamos a ideia que, de facto, os guardiões, neste caso os bancos centrais do mundo e sobretudo os Estados Unidos, porque o Fed é na prática o Banco Central do mundo, mais do que o Banco Central dos Estados Unidos, é o Banco Central do mundo, e portanto o mercado acaba sempre por seguir o que acontece nos Estados Unidos. Mesmo no MSCI World, 60% a 70% de um fundo de ações mundiais, 70% é ações americanas. Portanto, convém também perceber como é que o mundo se cose do ponto de vista dos ativos financeiros, e portanto isto é irrefutável, e é muito interessante porque nos Estados Unidos tivemos uma recuperação de facto muito célere. Eles tiveram basicamente, do ponto de vista fiscal, envelopes que as famílias receberam quase, creio que durante 3 ou 4 vezes de forma distinta, não é? Portanto, houve de facto um estímulo para a procura muito grande, que obviamente não aconteceu na Europa. Reparem que nós só agora é que estamos a sair do Covid, e na Europa, do ponto de vista, não só para as famílias, mas mais para as empresas, que até é o contexto mais importante, e de facto tivemos estímulos diretos para as empresas também nos Estados Unidos bastante fortes. Nós só na Europa é que agora temos a lógica do PRR, de recuperação e resiliência, etc., a entrar muito devagarinho, espalhado por todos os países da União Europeia, ao passo que nos Estados, quer dizer, quando a crise está a passar, é que o dinheiro começa a chegar à economia. Este é de facto, 2 anos depois, o dinheiro começa a chegar à economia real, portanto, de forma alocada, até os multiplicadores económicos do ponto de vista fiscal. Nós estamos a falar $1 do governo americano em 2020 contra €1, enfim, dos governos europeus em 2022, o multiplicador fiscal para a aceleração económica é muito mais potenciado nos Estados Unidos há 2 anos atrás do que agora na Europa, seja ele para o qual for, digitalização, tecnologia, enfim, renováveis, como vocês quiserem. Portanto, é engraçado, nós estamos
a Europa já está sempre estrangulada do ponto de vista de colete de forças. É engraçado ver esta dinâmica, como é que o enquadramento fiscal acaba por ser diferente. Portanto, tivemos a grande vantagem é que os estabilizadores do lado do mercado de trabalho funcionaram melhor na Europa, porque obviamente nós temos almofadas, que nos Estados Unidos nem sequer tinham sido criadas. Portanto, eles criaram, a economia funciona quase à semana do ponto de vista de entregas de rendimentos, etc. Por isso é que eles têm tantos indicadores importantes de semanais e, portanto, tivemos uma queda brutal do índice de empregabilidade nos Estados Unidos, portanto o desemprego subiu bastante. Hoje ainda temos cerca de 4 milhões de pessoas por recuperar o posto de trabalho nos Estados Unidos, ao passo que nós temos hoje mais pessoas a trabalhar na Europa do que antes da crise. Portanto, o emprego foi bastante bem preservado na Europa, mas isto está muito relacionado com esta ciclicidade distinta da economia europeia versus a americana. Agora, nos Estados Unidos, começamos a ver, depois de uma explosão do rendimento, é que de facto nos Estados Unidos nunca houve tanto dinheiro como há hoje, mesmo do ponto de vista de rendimento disponível das famílias. Nós estamos a falar de crescimento do rendimento sem paralelo nos últimos 50, 60 anos, este gráfico é apenas de 6 anos, e de facto é um gráfico que é homólogo do ponto de vista sequencial 12 meses para trás e, portanto, tem aqui alguma volatilidade nas linhas, mas o que nós estamos a ver é que, de facto, tivemos uma explosão do crescimento do rendimento das famílias, o consumo representa quase 70% da economia americana, neste momento olhamos para a frente com uma certa desaceleração do crescimento do consumo, porque nós estamos a ver, e o Sr. Biden foi claro isto ainda no discurso há menos de 48 horas atrás, com as pessoas muito preocupadas com a história da inflação e o crescimento real dos salários, isto é, o crescimento nominal dos salários, o crescimento nos Estados Unidos está a crescer a volta de 4 a 5%, o crescimento salarial. Agora, a inflação está entre os 7 e os 7,5%, portanto, na realidade, todos os meses as pessoas estão a empobrecer, porque o crescimento salarial não dá para compensar a subida da inflação, e portanto isto também vai ser um problema político grande para Biden. Se o cenário para as eleições intercalares em novembro, em que por muito provavelmente os democratas vão perder o controle do Congresso, que, como sabem, estão praticamente empatados, mas desempatam com a senhora Kamala Harris. Portanto, regra já, o incumbente na Casa Branca acaba sempre por perder as eleições intercalares e, portanto, se não houvesse já, enfim, a história já reza que os democratas vão perder as midterms, pelo menos o Congresso, ou o controle do Congresso, e a forma como esta situação macroeconómica está a desenrolar, eu acho que a probabilidade de perder o Congresso neste momento já não é 70%, é quase 90%. E o mercado tende a pricar isso. Portanto, tivemos uma recuperação setorial muito divergente, com dinâmicas distintas da pandemia, portanto, claramente os serviços, o turismo, a hotelaria, a restauração, portanto, claramente indústrias ligadas aos serviços tiveram muito mais dificuldades nestes últimos 2 anos, ao passo que os bens de consumo, sejam duradouros ou não duradouros, tiveram uma explosão, porque as pessoas tinham muitíssimo mais dinheiro do que tinham antes. Esta lógica do staycation, em que não podíamos ir de férias gastar dinheiro, resolvemos gastar dinheiro em coisas, basicamente em coisas, portanto, seja duradouros ou não durador, sobretudo nos Estados Unidos, em que a carteira verdadeiramente cresceu. Na realidade, e portanto tivemos um crescimento do consumo em bens duradouros e não duradouros, neste caso de bens duradouros de quase 30% nos Estados Unidos entre 2020 e 2021, esse crescimento foi mais do triplo em relação à Europa. Tivemos nos últimos meses ou trimestres a ascensão da Omicron na Europa, do qual estamos agora finalmente a sair, na Europa e no mundo, não é? E portanto isto implicou uma consequência nefasta sobre os indicadores de mobilidade e os PMIs, que são os indicadores da atividade global, que começam finalmente agora a recuperar. E eu acho que a grande importância, tal como o conflito regional que vamos agora, enfim, daqui a pouco ver, a grande importância desta história da Omicron e a história também do conflito da Rússia e a Ucrânia, é muito ligado a como é que nós vemos isto a impactar a dinâmica de preços para a frente, ou seja, a inflação. E a inflação, nós olhávamos ou projetávamos 2022 numa sequência entre rebalanceamento entre a oferta e a procura agregada, sendo que a oferta agregada, os problemas que nós tivemos no passado recente, como sabem, estão muito relacionados, e vocês provavelmente muito relacionados com empresas, terão tido muitos problemas nas cadeias de abastecimento, e nós todos percebemos isso, e a subida dos preços de uma série de produtos, e portanto esta história das disrupções das cadeias de abastecimento continua a agravar-se com a história do Omicron, com a história da política de Covid bastante contido na China, etc. E a história agora do conflito regional também tende a exacerbar estes problemas da oferta agregada. Portanto, a oferta agregada tendencialmente
começaria a normalizar, mas infelizmente tanto a história do Omicron como a história dos riscos geopolíticos, da tensão geopolítica na Ucrânia e Rússia, tende a penalizar esta situação da oferta agregada que, supostamente, com a diminuição da procura por a retração da política fiscal e a retração da política monetária, porque para 2022 já é previsível que a política fiscal americana contribua negativamente para o crescimento económico dos Estados Unidos, ao contrário, obviamente, nos últimos 2 anos, em que tiveram um grande relaxamento da política fiscal, e portanto temos um duplo tightening, um duplo aperto na economia americana do ponto de vista de retração fiscal e retração monetária. Portanto, a base monetária, base fiscal e um consumo, eventualmente, que vai depois ser impactado por este duplo efeito de tightening. E é também interessante verificar que há, de facto, dinâmicas distintas entre as regiões. Portanto, temos um problema muito sério de inflação nos Estados Unidos, que leva ao pior dos dois mundos, que é a oferta agregada com problemas e que leva a uma subida dos preços, e uma procura agregada muito forte, que leva ainda a uma intensificação maior desta escalada dos preços. Isto é o que está a acontecer nos Estados Unidos, a inflação está a subir porque este equilíbrio dos dois lados da equação estão a levar a inflação para cima. Na Europa, quer dizer, a nossa carteira não explodiu em termos de rendimento de família como subiu nos Estados Unidos. E, portanto, na Europa não é tanto o problema da explosão da procura agregada. De facto, e eu já falei sobre isto, a política fiscal só agora é que está a chegar com mais força com a história dos PRRs na Europa, mas na Europa, e a senhora Lagarde, há não muitas semanas atrás, falou essencialmente sobre a inflação na zona euro, e claramente estamos a projetar a inflação entre os 4% e os 5% na Europa, mas é ainda muito, numa fase inicial, muito estritamente ligada a questões muito mais relacionadas com a oferta do que propriamente relacionadas com a procura. E, portanto, muito interessante esta situação, que obviamente ainda para mais com este conflito e com a dependência de gás da Europa, do gás russo, obviamente tende a agravar ainda mais a história da inflação. Em cima disto, temos um mundo emergente que tivemos uma dinâmica, e olhando para a China, que está praticamente em contraciclo com o resto do mundo, portanto basta pensar nos últimos 2 anos, o Covid surgiu lá logo ali em novembro, dezembro de 2019, eu lembro-me quando em novembro já todos falávamos do Covid na sala de mercados do banco, ainda obviamente um fenómeno isolado da China, mas eu lembro perfeitamente dessa situação, e os tipos já em novembro, dezembro, a China já estava a flexibilizar a torneira fiscal, a cortar taxas de juros, LPR, a base monetária, etc., e fechou também durante grande parte do ano 2020. O ano passado a China começou a reverter a política monetária, portanto começou a fazer algum equilíbrio com contenção fiscal, começaram a subir taxas de juros, etc. Fizeram um duplo tightening do ano passado, um bocadinho parecido com o que os Estados Unidos vai fazer em 2022. E começaram a reverter essa situação quando o spillover do crackdown regulatório se intensificou, sobretudo no último trimestre do ano passado, com a história de Evergrande, do colapso de Evergrande, um eventual default de Evergrande e de todo o sistema financeiro, mercado imobiliário, etc. E, portanto, a China está claramente em contraciclo com o resto do mundo, sobretudo com é quase o oposto polar nos Estados Unidos em termos de direção da política fiscal e política monetária, e o mundo emergente também, de certa forma, tem acompanhado as preocupações da inflação no último ano com muito mais força do que o Bloco desenvolvido. Porque, por exemplo, olhem para o Brasil, em particular, que é um banco central que está muito sensível à inflação e que subiu a taxa Selic de forma agressivíssima para conter os riscos da inflação no Brasil, e reparem, o mundo praticamente com uma grande intensificação de riscos, nós temos basicamente e vemos muitos clientes em pânico, seja particulares, institucionais, e vejam, o Brasil, year to date, o real está a outperformar os currencies globais, e portanto é muito interessante, é quase contraintuitivo. Porquê? Porque grande parte do mundo emergente fez este trabalho de casa de tentar conter a inflação ao longo do ano passado. Algo que o mundo desenvolvido, sobretudo a Europa e os Estados Unidos, apenas vai fazer este ano, e a Europa de forma muito diferente em relação ao que os Estados Unidos vai fazer ao longo deste ano, e vamos falar sobre isso agora. E, portanto, e agora vou olhar para o que é que pode acontecer do lado da oferta. Nós estávamos a projetar para a frente uma certa normalização do preço dos shipping rates, dos contentores de transporte marítimo, etc., que começou a normalizar, mas que com a história do geopolítico e com a história do Omicron, eventualmente não vai reverter para a casa dos 5 mil, 10 mil dólares por shipping rate, como seria expectável de forma mais rápida. Portanto, vai continuar a normalizar para baixo, mas eventualmente vai ter uma trajetória de normalização muito mais lenta do que nós supunhamos antes. Estes gráficos eu já falei um bocadinho, de certa forma, sobre a normalização fiscal e monetária. Portanto, estamos a falar da maior contração monetária nas nossas vidas. Portanto, nós em 40 anos, eu já trabalho na banca há mais de 20 anos, nós
claramente, nós nos últimos 20 anos nunca nos deparámos com um ano destes, e não era preciso um conflito à escala geopolítica ou militar para complicar mais as coisas. Basicamente, nós não temos memória moderna dos desafios que este ano vai implicar do ponto de vista de normalização fiscal e monetária. Basicamente, nós estamos a falar do nível de inflação que já não tínhamos precedentes desde o final dos anos 80 e inícios dos anos 90, e temos obviamente aqui grandes dinâmicas seculares em contraposição. Portanto, a China praticamente em contraciclo com o resto do mundo, como vocês veem no primeiro gráfico, a política, e aqui a expectativa é que a China tende a abrir a torneira do ponto de vista de flexibilização fiscal e monetária, ao passo que nos Estados Unidos temos exatamente o contrário, a política fiscal a contribuir negativamente para o crescimento económico ao longo de 2022, e temos o balanço total dos bancos centrais, seja neste caso o Banco do Japão, o BCE e o próprio FED. O FED tem três formas de normalizar a política monetária. Eu já nem estou a falar agora da questão fiscal, que está muito relacionado, como sabem, é a forma mais fácil de perceber isso, tem a ver com os excedentes ou com os déficits fiscais, ou os déficits orçamentais, mas do ponto de vista monetário o FED vai levar três formas de normalização para a frente. Normalização ou de tightening, digamos assim, que é, numa primeira fase, que são os primeiros 3 meses do ano, reduzir o programa de compras praticamente a zero. Portanto, como eles estavam a comprar quase à volta de 80 bis entre MBS e Treasuries, portanto, dívida do Tesouro Americano e Mortgage-Backed Securities, e portanto eles vão passar essas compras de 80 para 0 no espaço de 3 meses, e depois vão começar a subir taxas de juros. E o mercado já está a pricar 5 subidas de taxas de juros nos Estados Unidos, ou seja, vão subir praticamente de 0 para 1,25 a taxa Fed Funds. Em cima disto, eles o Fed tem um balanço à volta de 9 trilhões de ativos sob gestão, e eles vão fazer o chamado quantitative tightening, que é assim um jargão horrível de quantificar, que é este balanço que basicamente engordou brutalmente de 2020 para 2022, que passou de 4 trilhões para 9 trilhões, vai começar a emagrecer. E o que nós prevemos nos próximos 18 meses é que o balanço do FED vai reverter de entre 1 a 2 trilhões. Portanto, provavelmente vamos passar de 9 trilhões para 7 trilhões nos próximos 18 meses. E isso vai, obviamente, concorrer para um agravamento das condições monetárias, para uma subida das taxas de juros em cima da subida das taxas de juros. E nós vamos perceber para onde é que nós achamos que podem ir as taxas de juros neste contexto. E, portanto, obviamente, as pessoas, o crescimento explosivo que nós tivemos no rendimento das famílias nos Estados Unidos, obviamente começou já a reverter, que é o que nós estamos a ver aqui nesta fase. Se ajustarmos à inflação, nós já estamos a ver crescimento salarial real negativo, e temos a base monetária com o M2, também ajustado à inflação, a reverter também para níveis muito próximos da década, enfim, dos últimos 60 anos. E, portanto, basicamente são 3 fatores que nos levam a considerar que, excluindo tensões geopolíticas e na ausência de choques externos que nós já viemos a ter agora em fevereiro, e depois já vou endereçar essa situação agora daqui a mais alguns slides para a frente, mas se nós excluirmos essa situação de choques externos, nós tínhamos fatores estruturais para um declínio gradual da inflação ao longo de 2022, que estão muito relacionados com a reversão da subida da procura agregada, com a reversão do aumento da base monetária e com a reversão do efeito base que é distorcido por preços deprimidos em 2020, porque reparem, a inflação é um contexto relativo que é medido em crescimento, portanto é uma taxa, é um delta, é sensitivo em termos de crescimento sequencial, seja mensal, seja homólogo em termos de 12 em 12 meses. E portanto, nós hoje estamos a olhar para o preço do petróleo entre os 100 e os 110 dólares o barril. Nós no ano passado tivemos o preço do petróleo, a média, creio que andou entre os 70 e os 75 dólares, se calhar um bocadinho até abaixo, se pensarmos na média de todo o ano 2020. E, portanto, mandaria a lógica que se o preço do petróleo não tivesse agora nos 110, por exemplo, o basket de energia estaria perto dos 75, 85. Eu creio que o prémio de risco do crudo, estritamente do crudo, o prémio de risco por fatores geopolíticos anda a casa dos 30 dólares o barril. E, portanto, eu diria que o fair price do preço do crudo estaria 30 dólares abaixo do que está hoje. Ele está a transacionar estes valores simplesmente por questões de choques externos. E, portanto,
Obviamente nós temos aqui um fator que está a distorcer estes preços, mas por exemplo, basta num lado positivo, ou seja, os preços estão ultra altos por esta destruição geopolítica e podemos ir para a situação oposta, que foi em 2020, quando os preços chegaram a estar negativos. Portanto, agora estamos a ver o preço do crudo a $110, nós chegámos a ter o crudo negativo durante, por questões, várias questões, ali entre março-abril de 2020. E portanto, nós estamos quase num outro universo. Mas isto para dizer o quê? Tendencialmente estas situações tendem a normalizar se depois fizermos este offset numa lógica de médio e longo prazo, e a inflação há uma lógica temporária e há uma inflação menos temporária, e esta é uma lógica um bocadinho mais transitória. E se nós olharmos, por exemplo, para as curvas de inflação 5 anos no mercado de swaps, que é basicamente como é que os investidores estão a pricear a inflação entre 2027 a 2032, nós vemos esses contratos forward relativamente alinhados com a média dos últimos 10 anos. E portanto, obviamente, é o mercado a descontar que a inflação vai ser relativamente contida, apesar do risco de transição da inflação ser mais duradouro do que muitos pensavam. E, por exemplo, há também um indicador importante que é o índice de expectativas de inflação dos break-evens, que é os Estados Unidos, nos Estados Unidos, sobretudo, que está oposto. Por exemplo, nós temos hoje as taxas a 2 anos de inflação nos Estados Unidos a transacionar a 4,20 e temos as taxas de inflação a 10 anos a transacionar a 2,70. E, portanto, é bastante diferente a inflação a 2 anos e a inflação a 10 anos que o mercado está a descontar. Basicamente, claramente, o mercado está a descontar que vai haver aqui este risco geopolítico que está a levar os preços, a espiral de preços para cima, vai normalizar mais tarde ou mais cedo, esperemos que mais cedo do que tarde, mas é isto que está a distorcer os preços de energia. Portanto, o que é que nós achamos que pode acontecer para as taxas de juros? Portanto, este era o gráfico de ponto de partida para 2022, que é a inflação acima dos 7%, que é a linha laranja, e o índice de condições de financiamento praticamente nos 97%. Ou seja, quando este ponto está muito baixo, significa que as condições estão muito acomodativas e este ponto para subir, este ponto tem necessariamente que subir para restringir a atividade económica e, sobretudo, para restringir as pressões inflacionárias. E nós estávamos a ver a inflação ao nível mais alto dos últimos 30 ou 40 anos e as condições mais acomodativas de sempre. Ou seja, nós criámos as condições para ter um fogo gigante da inflação e o ano passado. Não, eu lembro-me já no ano passado, no início do ano, lembro-me Krugman contra Summers, algumas páginas secundárias do FT que já se discutia muito o risco de um spillover da inflação ao longo de 2021 e tivemos os bancos centrais a assobiar para o lado. Tivemos basicamente o grande policy mistake dos bancos centrais no ano passado em deixar a inflação fugir fora de controle, porque no ano passado ainda havia tempo para controlar, ainda há algum tempo para controlar em 2022, mas teria sido muito mais fácil se não tivessem no meio do fogo ou no meio do incêndio da inflação juntado gasolina, que foi literalmente o que o Sr. Paulo e o Sr. Lagarde andaram a fazer durante todo o ano passado. E portanto, agora vamos ter, naturalmente, temos que pagar esta situação e os bancos centrais, no meio de um conflito geopolítico e militar que, obviamente, até enfraquece o sentimento e vai, obviamente, contribuir para uma certa desaceleração económica global, mais pronunciada na Europa do que nos Estados Unidos ou numa série de regiões emergentes, os bancos centrais não têm espaço para reagir a essa desaceleração, porque na prática nós temos um conflito militar ou regional ou quer que seja, mas temos a inflação nos níveis mais altos de 30 anos e temos esse conflito militar a acentuar ainda mais a dinâmica inflacionária. E portanto nós estamos presos a este contexto inflacionário. Eu diria que o Banco Central Europeu ainda tem algum espaço para subir as taxas de juros de forma mais lenta do que o Fed, mas o Fed então não tem nenhum espaço para não subir as taxas de juros como estão a ser priçadas os tais 5 subidas. O que é que pode acontecer nas taxas de juros nos Estados Unidos? Pode acontecer algo muito parecido com o que aconteceu em 2013, 2014, que foi as taxas de juros tiveram um spike muito grande pelo lado das taxas reais, ou seja, as taxas nominais, que hoje estão na casa dos 1,85, 1,90 na maturidade a 10 anos e que já estiveram quase a 2,10 antes da guerra explodir, digamos assim. As taxas nominais subiram muito pela subida das taxas reais. Agora, nas últimas 2 semanas é que tivemos as taxas da inflação a contribuir para a subida das taxas nominais, mas é muito interessante nós olharmos para esta equação que é taxas nominais correspondem à soma entre as taxas reais com as taxas de inflação. E nós antecipamos que as taxas reais subam bastante mais do que as taxas de inflação ao longo de 2022, salvo uma escalada e um agravamento muito, muito duradouro deste conflito que nós estamos a ver. Mas
com uma certa normalização, mais tarde ou mais cedo, nós antecipamos que sejam as taxas reais a contribuir para a subida das taxas nominais nos Estados Unidos e, portanto, aqui, por exemplo, as taxas reais subiram entre 100 e 150 basis points há coisa de 6, 7 anos atrás e que levaram as taxas nominais a subir uma coisa parecida, as taxas de inflação até caíram cerca de 50 pontos base. Portanto, este conflito veio aqui baralhar estas contas, mas eu acho que isto pode ser o base case. Eu não vou aqui falar de flattening da curva, porque isto é um bocadinho mais technicality, que eu creio uma coisa mais para institucionais, enfim, posições um bocadinho mais exóticas, não creio que ser. Agora, o ponto importante é onde é que nós achamos que podem ir as taxas de juros nos Estados Unidos. As taxas de juros nos Estados Unidos podem ir, e se nós fizermos um repricing do que aconteceu, por exemplo, na redução do balanço do Fed entre 2017 e 2018, e algo que eles vão fazer agora nos próximos 18 meses, com a redução do balanço do Fed, em cima da subida das taxas de juros, é o que é que aconteceu às taxas de juros em 17, 18 e o que é que nós achamos que pode acontecer agora. E nós vimos que em 17, 18 as taxas de juros, com a redução do balanço do Fed, que na altura eu creio que eles reduziram o balanço em cerca de 1 trilhão, estava na casa dos 4 trilhões e foi para a casa dos 3 trilhões, e nós agora estamos a ver o balanço do Fed na casa dos 9 e estamos a projetar que o balanço do Fed vá para os 7,5 ou mesmo 7 trilhões no espaço de 18 a 24 meses, nós tivemos uma subida das taxas de juros entre 60 a 100 pontos base no espaço de 12 meses. E, portanto, se nós pensarmos que as taxas a 10 anos nos Estados Unidos estavam na casa de uns 1,50, 1,60 e neste momento estão na casa dos 1,85, portanto estamos a falar de 25 ou 30 pontos base de subida desde o início do ano, ou seja, acreditamos que as taxas de juros nem sequer estão a meio do range de subida, ou pelo menos a meio do range. Nós achamos que as taxas de juros a 10 anos nos Estados Unidos vão fechar, hoje estamos praticamente a 3 de março de 2022, portanto no dia 31 de dezembro de 2022, enfim, souberam-no por mim, e daqui a uns meses ou daqui a um ano podem dizer, epá, este tipo está completamente enganado, mas nós achamos que no final do ano as taxas de juros nos Estados Unidos a 10 anos poderão estar na casa entre os 2,20 e os 2,40. Portanto, partindo do pressuposto que este repricing, quantitative tightening pode também correr dentro desta lógica. Tendencialmente, é muito engraçado porque o início de políticas de normalização monetária, portanto o início do ciclo de subida das taxas de juros, seja do Fed, seja do Banco Central Europeu, ele é feito porque a economia está em sobreaquecimento, ou seja, porque as coisas estão a correr tão bem que já não há necessidade dos bancos centrais manterem a política tão acomodativa. É um bocadinho o que está a acontecer, só que as coisas deixaram de facto a economia sobreaquecer de forma excessiva e, portanto, o que pode acontecer daqui para a frente é que a política restritiva seja mais rápida do que foi feita em ciclos anteriores e isso pode depois ter um spillover mais negativo para a atividade económica. Vai ser difícil, por exemplo, o Fed entregar 5 subidas, que é o que o mercado está a pricear ou a descontar, mas o que eu queria chegar é que numa fase inicial, o início desta subida das taxas de juros, do ponto de vista histórico, até o momento que é simpático para os ativos financeiros e para os ativos de risco como um todo. Regra geral, não é no início do ciclo de subida das taxas de juros que os ativos financeiros sofrem, é mais para a segunda metade desse período de tightening, ou entre a segunda metade e mais o período final desse período de tightening, em que os ativos financeiros tendem a performar pior. Está muito relacionado com o final do ciclo de tightening, porque o Fed subiu tantas taxas, e agora estou a pensar no Fed, o Fed subiu tantas taxas de juros que já não pode subir mais, e daqui para a frente a economia tem que desacelerar, ou entrar em recessão, ou quer que seja, e os ativos financeiros vão para trás. E eu vou falar um bocadinho sobre isso daqui para a frente. Na Europa, nós temos uma questão interessante que é, como eu vos falei, para além da questão fiscal, que é o plano do PRR, chegar à economia de forma aos soluços em 2022 ou em 2023, temos a questão do Banco Central Europeu, que no último trimestre deste ano vai eventualmente já começar a subir taxas de juros, já é expectável que eles subam a taxa de reservas e a taxa diretora, praticamente em cerca de 25 pontos base, que é o que o mercado está a descontar no último trimestre deste ano, mas se nós pensarmos que, ao contrário do Fed, que basicamente em março já não está a comprar nem dívida, nem BS ou o que quer que seja, nós ainda vamos ter o Banco Central Europeu com o programa de compra de emergência pandémica a fechar, mas ainda vamos ter o programa, o APP, que é o programa de compras regulares de dívida soberana, que o Banco Central Europeu deixou correr basicamente desde a crise soberana de 2012 a 2015, que foi o período mais, ou 2012 a 2014 foi o período mais difícil, e portanto, se nós pensarmos que nós temos os países todos na Europa a emitir dívida, e ainda temos o Banco Central Europeu a comprar dívida emitida por esses países emitentes, obviamente não o compram de forma direta, mas vão comprando depois ao mercado, é muito interessante que a diferença entre
emissão de dívida, no caso português, em particular, para ser mais simples, a diferença entre o montante de dívida que Portugal vai emitir, neste caso o IGCP, o montante de dívida que Portugal vai emitir, e o montante de dívida que o ECB vai comprar de dívida portuguesa é superior à dívida que vai ser emitida. Portanto, é muito interessante, é o chamado net supply negativo. Portanto, o Banco Central Europeu vai comprar mais dívida portuguesa em mercado do que propriamente o IGCP vai colocar dívida em mercado. E, portanto, temos aqui uma lógica, ok, temos normalização fiscal e normalização monetária, isto vai levar a um repricing em alta das taxas de juros, mas este repricing das taxas de juros ainda é contido, porque temos este efeito que temos um comprador supranacional que obviamente vai, ao estar tão ativo no mercado, vai limitar essa subida. Sobretudo num contexto de fragmentação de spreads, porque é interessante, porque nós no início do ano nós vimos as taxas de juros na Alemanha a ir para zero, e estavam quase a 40 basis points negativo, vejo no gráfico da esquerda, foram para zero e eu pensei, isto é as taxas a 10 anos, as taxas a 10 anos na Alemanha, a partir do momento que vão para zero, isto vai soar as campainhas de alarme na Europa, spreads em Portugal, em Espanha e Itália vão disparar, etc. Mas não aconteceu. Ou seja, o risco de crédito vai começar a agravar e é muito interessante. Não aconteceu nesta altura, aconteceu depois aqui, quando as taxas de juros na Alemanha foram quase para 40 basis points. Isto foi basicamente com os comentários da senhora Lagarde, que a história da intensificação inflacionária, depois veio em cima disto o conflito geopolítico, mas reparem como a dinâmica da intensificação inflacionária e o conflito geopolítico concorreu de forma diferente para estes ativos comportarem. Porque basicamente as yields na Alemanha, ou os bunds, ou a dívida alemã, é um ativo sem risco e, portanto, à medida que o conflito escalou, os investidores compraram dívida alemã e levaram as taxas para baixo. O preço das obrigações, como sabem, é inverso às taxas de juros. Portanto, se o preço sobe, as taxas caem. Se o preço desce, as taxas sobem. E é muito interessante, porque nós tivemos numa fase inicial uma fragmentação dos spreads de crédito na periferia, portanto passámos quase de 50, 60 basis points para uma casa de 80 a 100 basis points de spread em relação à Alemanha, no caso de Portugal e Espanha, e a Itália é um play mais Grécia do que propriamente Portugal e Espanha. Se é justo ou não, podemos falar sobre isso, mas é outra história, mas os spreads periféricos tenderam a normalizar depois deste conflito. Muito interessante que este conflito não teve grande impacto nos spreads de crédito. Isto é interessante para a nossa economia, para as nossas empresas e para nós como consumidores ou financiadores ou o que quer que seja. É interessante porque não houve aqui uma escalada dos spreads de crédito e a meu ver, eu creio que isto é uma tendência que vai persistir. Na Ásia, pelo contrário, eu já falei muito sobre isto, a Ásia, sobretudo os emergentes fizeram um tightening preventivo para conter a inflação no ano passado, sobretudo na América Latina, que foi feita de forma agressiva. E se nós pensarmos estritamente na Ásia, a China concorre para aí, se nós pensarmos em fundos asiáticos, esses fundos asiáticos, da mesma forma que o MSCI World é 60% a 70% uma composição de ações americanas, um fundo de ações asiáticas, 70% a 80% é ações chinesas. Se for ponderado pelos agregados do PIB. E, portanto, mas se olharmos estritamente, olhando só para a China, olhando para a Ásia como um todo, nós vemos que os equilíbrios macroprudenciais, num contexto de tightening do Fed, que também é uma coisa diferente face a períodos anteriores de tightening do passado, é que nós temos um mundo emergente muito mais bem preparado para lidar com a subida das taxas de juros no bloco desenvolvido. Não só porque fizeram o trabalho de casa o ano passado, como do ponto de vista de excedentes de contas externas e também de reservas, estão menos vulneráveis a subidas de taxas de juros no mundo ocidental, e também o inflation gap. Nós temos a inflação na China abaixo dos 2%. Aliás, a inflação, o CPI na China está entre os 1 e 1,5%, e temos o CPI, como sabem, nos Estados Unidos a 7, 7,5%, e na Europa à alta dos 5%, e este é o gráfico que eu vos mostro como é que, por exemplo, o Brasil, a Rússia, obviamente já é uninvestable, e a Rússia já não entra aqui, mas enfim, outros países da América Latina, Chile, Colômbia, etc., a Indonésia, na Ásia, etc., fizeram algum tightening o ano passado para conter os riscos inflacionários e, portanto, temos também a história das commodities. As commodities que com esta intensificação do conflito Rússia-Ucrânia, obviamente a primeira reação quase knee-jerk, uma reação instantânea, é as commodities continuarem a subir e este bloco emergente, as dinâmicas macrofundamentais estão muito ancoradas ao preço das commodities. E, portanto, também por aqui, as dinâmicas macroprudenciais podem favorecer esta recuperação mais assertiva do mundo emergente em relação ao mundo desenvolvido. Inflação, e, portanto, é muito interessante esta lógica de enquadramento de taxas de juros, e, portanto, eu aqui perdi algum tempo e agora vou ser mais rápido para chegar também à atenção da Rússia e Ucrânia. Na China vou ser bastante rápido, porque é essencialmente o que nós estamos a ver, e eu já falei sobre isto, é uma política contracíclica e nós estamos aqui a atingir um momento de reflação fiscal e monetária da China. Portanto,
nós olhamos para trás, sobretudo setembro, outubro do ano passado, e olhamos para trás e vemos claramente o ponto mais negativo da fragilidade da recuperação económica da China nos últimos 2 anos, ou pós-Covid, e eu creio que daqui para a frente nós teremos os indicadores da China suportados pela reflação fiscal e política que têm vindo a ser feitos e que têm vindo a concorrer, tanto do déficit fiscal, tanto do déficit fiscal como do impulso de crédito, base monetária. Eles já cortaram os loan prime rates, o LPR a 5 anos, o LPR a 1 ano, cortaram as taxas de reservas para os bancos, etc., já no início deste ano, e tudo isto tem concorrido para uma certa flexibilização fiscal e monetária na China, e portanto, em cima disso temos os riscos regulatórios no ano passado. Como sabem, o crackdown no setor da energia, aliás, no setor tecnológico, no setor da tuition online, dos ensino online, etc., nós estamos a assistir eventualmente a uma certa desaceleração desses riscos regulatórios. Ninguém sabe, obviamente, muito bem para onde é que isso vai, mas por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do que aconteceu no tuition, ou seja, naquelas empresas que deixaram de poder fazer lucros, mas que davam explicações remotas aos miúdos chineses, e que obviamente do ponto de vista de private sector é quase um tiro na cabeça para capital flows, etc., mas do ponto de vista de produtividade de longo prazo da economia chinesa faz sentido, faz sentido e acaba por ser neto positivo, ou seja, termos uma classe ou um incremento da formação, da base de formação dos miúdos chineses nos próximos 10, 20 anos vai ser positivo para como é que eles podem ramp up a produtividade potencial da economia chinesa, que eu acho que é muito, muito interessante. E mesmo esta história do crackdown no regulatório, quer dizer, obviamente não é uma democracia, a economia chinesa não é propriamente um mercado de capitais também livre, é diferente e tem muitos ângulos distintos, mas de certa forma, por exemplo, o que nós olhamos para os Estados Unidos e temos aquelas audições todas do Facebook, neste caso já o Meta no Congresso, etc., há de certa forma um crackdown que tem sido feito ao setor tecnológico nos Estados Unidos de forma muito moderada, porque eles não podem fazer um crackdown como os chineses fizeram, porque obviamente não há scope fiscal, mas é interessante porque o que eles estão a fazer também no setor tecnológico, algumas coisas têm algum paralelismo com o que o Congresso americano, de forma muito mais moderada, está a fazer com alguns players do setor tecnológico norte-americano. E se olharmos, por exemplo, para o real estate, que é uma comparação importante, quando a Evergrande colapsou, etc. Nós olhamos e nós pensamos na China como um problema de housing market também, para além do setor financeiro, e que pode haver aqui uma bolha no mercado imobiliário chinês, mas eu gosto de dar o exemplo de bolha imobiliária do Japão. A bolha imobiliária no Japão, há coisa de 30 anos atrás, em termos de excesso de oferta em relação à procura, portanto, em relação ao que vemos hoje na China, porque nós temos quase cidades fantasmas em alguns sítios da China, mas se olharmos para Pequim, Guangzhou, etc., os grandes centros urbanos, Xangai, etc., nós vemos que o excesso da procura claramente é superior à oferta. E, portanto, nós temos, e o gráfico da direita acaba por comparar bem, o excesso de oferta no Japão em relação à procura, em relação ao excesso, há 30 anos, em relação ao excesso de oferta em relação à procura na China, hoje é cerca de 3 vezes superior no Japão em relação ao que se verifica hoje na China. E, portanto, o espaço para uma queda do mercado imobiliário da China cair tipo 50% ou 30% ou 40%, eu creio que é relativamente reduzido. Uma implosão do sistema financeiro também me parece relativamente reduzido. Por exemplo, a imagem do que aconteceu, por exemplo, na Lehman em 2008 e todo o spillover no sistema financeiro chinês, porque basicamente o sistema financeiro chinês é muito mais, chamamos-lhe plain vanilla, no sentido que é muito mais financiado por créditos baunilha, tipo a empresas, a famílias, etc., ao passo que no sistema financeiro é muito mais complexo, no sistema americano, os ABS, os MBS, isso está tudo disseminado pelo sistema financeiro, ao passo que na China é muito mais baunilha, o financiamento dos bancos é muito mais baunilha, e depois a própria opacidade do sistema acaba por ser uma proteção extra. Em relação ao mercado de ações, nós olhávamos para 2022 com o mercado de ações a ir, e é basicamente a linha azul, e estamos aqui a falar que é o PER, neste caso é a avaliação, podia ser o preço, mas neste caso eu tenho aqui a avaliação, o PER do MSCI World contra as taxas reais dos Estados Unidos, que é basicamente, reparem como o gráfico está completamente sobreposto nos últimos 6, 7, 8 anos. Isto significa que o mercado de taxas de juros vai
por onde as taxas de juros forem, mas neste caso de forma inversa, porque se vocês repararem no gráfico, na coluna da direita, o gráfico está invertido, a escala invertida, significa para cima são taxas negativas e para baixo são taxas positivas. E nós achávamos que as taxas de juros reais, portanto as taxas ajustadas, as taxas ajustadas à inflação nos Estados Unidos iam basicamente para zero, portanto iam aqui para zero. Significa que o mercado de ações iria continuar numa trajetória descendente ao longo de 2022. Esse era o nosso base case para 2022, ou retornos de dígito único, digamos entre os 5% e os 10%, ou uma correção até 10%, portanto retornos minguantes para o mercado de ações em 2022 como um todo. Portanto, esta história do mercado de ações subir 20% ou 30% todos os anos, como vimos nos últimos 2 anos, claramente não vai acontecer em 2022. E portanto nós olhávamos de certa forma, de forma desafiante para o mercado de ações, mas o que é aqui muito interessante e diferente? É que o facto das taxas reais subirem ou irem para zero, supostamente, e o mercado de ações cair, há aqui uma divergência setorial que nos permite fazer o play de catch-up relativo. Ou seja, há aqui setores que naturalmente foram vencedores óbvios com taxas reais a cair ou negativas ao longo dos últimos anos e que foi claramente o mais paradigmático é o setor tecnológico, que foi basicamente para a Lua ou para o espaço, como quiserem chamar, e que num contexto em que as taxas de juros reais tendem a subir, o setor tecnológico é aquele que vai ser mais penalizado. O setor tecnológico é o mais sensível a taxas de juros, não porque tem um nível de endividamento muito alto, mas porque, basicamente, nós estamos a utilizar as taxas de juros para a avaliação de cash flows futuros e essas taxas de juros estão a subir. Ou seja, o valor presente dos cash flows em perpetuidade para a frente, o valor atual vai ser mais baixo pela subida das taxas de juros e, basicamente, nós estamos a assumir que o growth, a perspectiva de crescimento destas empresas, que obviamente crescem 20% ou 25% ao ano, neste momento fica muito mais impactado com o efeito das subidas de taxas de juros do que propriamente de empresas que têm cash flows muito mais estáveis, como é o caso de utilities, telecom, as próprias financials. Por exemplo, as financials é um setor interessante. Estamos a apanhar o reverso, o side mais positivo, que é o setor financeiro a autoperformar com subidas de taxas de juros. Foi basicamente o que nós tivemos. Nós, até ao final de janeiro, nós tínhamos o setor tecnológico a cair 10% na Europa e o setor financeiro a subir 10%. Significa que se nós fizermos gestão ativa, alguém que tenha comprado ações de bancos até final de janeiro e vendido ações de tecnologia até final de janeiro, tinha feito uma mais-valia de 20% no espaço de um mês. Ou seja, nós, 2022, é tudo gestão ativa contra a gestão passiva. E isto é também bastante interessante. Portanto, a história da gestão ativa versus gestão passiva. Coisas interessantes, portanto, para a frente não antecipamos retornos particularmente interessantes para o mercado de ações, mas o risco principal, nós temos uma bolha especulativa e do mercado de ações cair e vir por aí abaixo também não é muito significativo, porque se nós pensarmos que o prémio das ações, o prémio de risco das ações contra as obrigações está à volta dos 3%, 4%, nas bolhas especulativas de 2008 ou mesmo de 29, o prémio a yield das obrigações era superior à yield implícita das ações, neste caso a earnings yield. E portanto nós neste momento ainda temos um prémio de risco favorável a ações face a obrigações. Significa, uma coisa é ter uma queda de 10% das ações, outra coisa é ter uma queda de 30% ou 40% das ações. E o nosso worst case de queda mais agressivo para as ações, a não ser uma escalada ou intensificação de riscos geopolíticos, e vamos ver isso para a frente, não se irá materializar. Agora, o grande risco, eu creio que continua a ser, para além da questão Rússia-Ucrânia, continua a ser aquilo que nós falámos, até que nível é que os tipos podem subir as taxas de juros nos Estados Unidos. Ok, o mercado está a descontar 5 subidas este ano, portanto leva as taxas de 0 para 1,25 e estamos já mas agora estamos a fazer uma nova speed talk em fevereiro ou março de 2022, as taxas já estão a 1,25, 1,5 nos Estados Unidos e os tipos do Fed podem levar as taxas de juros para 2%. É que o mercado está a descontar que eles não podem levar as taxas de juros para cima de 2%. E se as taxas estão já entre 1,5% a 2% daqui a um ano e a inflação não veio para baixo como nós queremos ou acreditamos que vem para baixo, esse é o worst case para as ações para a frente. Ou seja, significa que as taxas de juros, o ritmo de tightening do Fed não vai acabar nos 1,5%, 2%, pode ficar eventualmente nos 2,5% ou 3,5%. E aí sim nós teríamos um impacto bastante negativo para as ações. Vamos ter que perceber, porque não é claro como é que esta história vai evoluir e agora com esta escalada geopolítica isto tende a agravar-se, mas há claramente alguma complacência dos investidores para os riscos da inflação no muito longo prazo.
No curto prazo não tanto, eu acho que, por exemplo, os break-evens a 2 anos da inflação a 4,20 contra os break-evens a 10 anos, da inflação a 10 anos a 2,60, claramente os investidores não estão assim tão complacentes no curto prazo, mas no longo prazo eu creio que há alguma complacência ainda assim em relação à inflação. E portanto isto era também estes gráficos da direita só para vos mostrar como é que o mercado de ações se portou no início do ciclo de tightening em períodos diferentes nos últimos 20, 30 anos, por exemplo, no último que foi 2015, 2018, em que o S&P neste período de 2, 3 anos subiu quase 40%, e no S&P em 2004, 2007, e nós estamos a ver que vai ser um período mais parecido com o 2004, 2007 do que propriamente com o período 2015, 2018, o S&P já teve uma performance de 3 anos entre 15% a 20%, e portanto claramente retornos mais minguantes, mas mesmo assim ainda positivos na fase inicial. Muito interessante também, e era aquilo que eu vos falei, a fragmentação do setor tecnológico. Nós em dezembro, nós vimos o setor tecnológico a começar a cair e o S&P, as 5 empresas que toda a gente tem, toda a gente sabe quais são, a Apple, Microsoft, Meta, Facebook, etc. Estas 5 ou 6 empresas representam 50% do Nasdaq e 25% do S&P. Portanto, é muito difícil que a direção dessas ações não seja a direção do próprio índice. Mas é interessante que em dezembro do ano passado, essas ações começaram a cair e o próprio S&P foi para máximos. Tivemos o S&P a norte dos 4.800 pontos, com estas empresas a cair. Depois, em janeiro, estas empresas continuaram a cair e o S&P veio para baixo. E basicamente o S&P caiu 10%, desde o máximo ao mínimo, mas mais, eu diria que metade foi por questões da inflação e por questões de riscos da inflação e riscos do repricing da política monetária, e a outra metade foi pelas questões geopolíticas. E portanto até janeiro nós tivemos uma performance absolutamente extraordinária dos bancos na Europa, que depois foram praticamente anulados na semana passada, o que está a performar muito bem é obviamente recursos básicos e energias year to date, e tecnologia está muito, muito negativa. E portanto temas que nós gostamos é empresas de valor. Valor são empresas cujas métricas de avaliação estão abaixo da média dos índices, portanto, imaginem que o PER do Eurostoxx anda na casa dos 15 vezes os lucros. Empresas que estão a transacionar com PERs abaixo de 15 vezes os lucros são chamadas empresas de valor, digamos assim. As outras são empresas de growth, porque têm múltiplos de avaliação acima da média do mercado, digamos assim. Depois gostamos de mundo emergente, pela dinâmica reflacionária que eu vos falei há pouco, pela dinâmica das commodities, pela dinâmica do preemptive tightening que foi feito ao longo de todo o ano passado, e depois do ponto de vista mais agressivo nas carteiras que nós estamos a sugerir é o contexto de small caps, Europa e Estados Unidos, e portanto value contra growth. Nós tivemos 2020, o ano em que growth fez KO para as ações value. Em 2021, em 2020, value contra growth, já houve aqui uma outperformance de value contra growth, mas foi só o growth especulativo. O growth especulativo, que é sobretudo o ARK, que é esta senhora Cathy Woods, é a gestora do fundo ARK, que é tecnologia disruptiva, etc. Que durante muito tempo a Tesla tinha uma correlação muito grande com este fundo ARK, e depois deixou de ter a partir de setembro do ano passado, sensivelmente, em que a tecnologia especulativa veio para o charco e reverteu quase tudo. O crypto space também tem uma correlação muito próxima com o growth especulativo, não o growth de quality, mas o growth especulativo e o crypto space reverteu grande parte dos ganhos em 2021 face ao que tinha subido em 2020, e o que aconteceu depois no final de 2021 início de 2022 foi a fragmentação do growth do topo. Por exemplo, e o melhor exemplo que eu vos posso dar é, por exemplo, a Microsoft e a Apple, que subiram depois dos resultados agora há coisa de um mês atrás, quando tiveram os resultados do último trimestre, e tivemos, por exemplo, a Netflix que caiu 20% logo a seguir à apresentação dos resultados, tivemos a Meta que caiu também 20% ou 30%, etc. E, portanto, ou seja, tivemos uma fragmentação da nata do setor tecnológico nos últimos meses, que eu acho que vai continuar a manter. A Rússia e a Ucrânia, para acabar aqui a apresentação, e obviamente que eu não poderia fugir a isto, mais 5 minutos da vossa atenção. Aqui, risco sistémico. Antes de chegar ao risco de mercado, o risco sistémico, ou seja, o que é que a Rússia e a Ucrânia representam para a economia europeia, do ponto de vista de interligações do sistema financeiro e interligações da balança comercial. E aqui nós estamos confortáveis. A balança comercial, do ponto de vista sobretudo de exportações, não tanto das importações, mas aqui a balança comercial faz obviamente esse offset, mas aqui não, eu só estou a medir as exportações. As exportações da zona euro para a Rússia e para a Ucrânia, os dois em conjunto, não representam mais do que 2% do total, em termos médios. Obviamente é quase tudo para a Ucrânia, é quase tudo para a Rússia, uma pequena parcela apenas para a Ucrânia. E, portanto, significa que o vetor exportador da zona euro, que é praticamente, e pensando na economia alemã, o vetor das exportações é o principal driver de crescimento económico, o vetor de exportações não está muito ameaçado com a fragilidade do mercado russo e ucraniano. Agora,
a mesma lógica no sistema interbancário, ou seja, o financiamento direto aos bancos russos, à atividade russa, não é particularmente grande. Representa cerca, menos de entre meio, 0,5% a 1% do loan book total dos bancos europeus, portanto é de facto uma exposição muito residual. A Áustria, curiosamente, tem o triplo do que têm os outros países europeus, e depois há o exemplo que é exógeno, que é Chipre, que é uma realidade completamente à parte, muito mais ligado. Agora, tivemos, por exemplo, um base case que eu gosto de pensar, que é a anexação da Crimeia há coisa de 6 ou 7 anos atrás, em que tivemos um drawdown da anexação da Crimeia, que é um drawdown a queda do máximo ao mínimo dos mercados acionistas. E tivemos o S&P a cair 7%, tivemos o Stock 600 na Europa a cair 12%. Na Crimeia, como agora na Rússia e Ucrânia, tivemos os índices na Europa a cair mais do que os Estados Unidos. Esta é uma primeira leitura que é fácil de fazer, por razões óbvias, que eu acho que vai se manter. Mas, se pensarmos na amplitude total, nós ainda não estamos nesta amplitude. Portanto, provavelmente o mercado de ações ainda tem mais algum espaço para ajustar nesta queda. Muito interessante, no dia em que estalou o conflito militar, no dia 24 de fevereiro, nós tivemos o setor financeiro, e eu dei-vos há bocadinho os preços do Eurostoxx financeiro, do Stock 600 para o setor bancário, e o setor bancário estava a subir 10% ao longo do mês de janeiro. No dia 24 de fevereiro, reverteu todos os ganhos do ano. E, portanto, nós estamos aqui a ver já algum espaço de oportunidades táticas no sistema financeiro. Ainda não estamos a entrar a correr, mas, de facto, o setor financeiro na Europa começa a ficar atrativo, porque reverteu quase tudo, e o play de reflação ou de normalização da política monetária tende a ser favorável do ponto de vista estrutural ao setor financeiro. Portanto, ultrapassada aqui a tormenta do ponto de vista geopolítico e militar, o setor financeiro tem aqui algum espaço para recuperação. Eu diria que, do ponto de vista de mercado, o que aconteceu do ponto de vista de correlação dos ativos financeiros com a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia foi uma lógica de flight to safety, portanto fuga em defesa para os ativos de refúgio, que foi basicamente evidente e foi óbvio. Portanto, os ativos financeiros tiveram as correlações que era suposto fazerem quando os investidores se portam desta maneira. Portanto, o que performou bastante bem foram inflações que protegem a inflação, a história do inflation linked, o ouro, portanto há uma fuga para o ouro está a fazer máximos, o dólar, o yen, etc., tiveram de facto um repricing em alto. As commodities também performaram bastante bem pela questão, obviamente, típica do conflito. O que é que aconteceu do ponto de vista setorial? Aqui houve uma reversão desta dispersão relativa, porque eu há coisa de 10 minutos atrás dizia que o setor tecnológico vai estar penalizado pela perspectiva de longo prazo em que as taxas vão continuar a subir, e eu já vos disse que eu vejo as taxas a 10 anos nos Estados Unidos entre os 2,20 e 2,40, e isso vai penalizar o setor tecnológico para a frente e favorecer o setor financeiro. E o que nós tivemos foi uma reversão disto. Tivemos a tecnologia a liderar, ou pelo menos a cair muito menos do que os bancos na semana passada, e tivemos as defensivas a performar muito melhor do que as cíclicas. Isto é um tema quase tático e que o mercado performou nos últimos 5 dias. E depois, do ponto de vista macro, eu falei há bocadinho que não há grandes implicações na balança comercial e no setor financeiro, mas outra coisa é a história das implicações do ponto de vista da importação de energia, o que é que isso representa para a inflação, e nós vemos o nosso worst case. Obviamente a Alemanha importa 70% do gás que importam vem da Rússia, e eu diria que no nosso worst case, por exemplo, para o crudo, que é uma coisa que é bastante palpável no nosso dia-a-dia, nós vemos o crudo no worst case claramente entre os 120 e os 140 dólares se o conflito continuar duradouro e escalar. E, portanto, o que é que pode acontecer? Pode ir para aí, pode ir para os 140, tocar nos máximos e depois vir para 100 ou para 90 ou para 80, e se nós pensarmos que o crudo começou o ano nos 70 dólares, nós vemos o crudo a dobrar para os tais 120, 140, à medida que o conflito vai intensificando, e portanto o crudo está a fazer exatamente isto. Está a caminhar estoicamente para os máximos na medida da intensificação do conflito, da mesma forma como em 2020 fez exatamente a performance ao contrário, porque o crudo portanto, é ultracíclico, é procíclico, e portanto na descida exacerba os movimentos para baixo e na subida exacerba os movimentos para cima. E neste momento o crudo está a exacerbar o movimento para cima. Grande parte desta situação é prémio risco geopolítico, eu diria que quase 100% desta escalada é risco geopolítico, e depois vai reverter. Quando é que vai reverter? Isto é mais difícil, e é muito diferente o crudo ficar a 120 ou 140 dólares durante 6 meses, ou ficar a 120, 140 dólares durante um mês ou mês e meio.
E, portanto, isto tudo está muito ligado à variável geopolítica, que é mais difícil de olhar para a frente. E, portanto, eu falei da anexação da Crimeia, mais interessante também é o que aconteceu na Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo nós tivemos um drawdown, ou seja, máximo ao mínimo, e há bocadinho eu falei 10, 15% de queda nos stocks na Europa. Nós na Guerra do Golfo tivemos uma queda potencialmente entre os 25% e 30%. Portanto, no worst case, nós podemos estar a olhar para um drawdown parecido com o que nós tivemos na Guerra do Golfo. Curiosamente, reparem, Estados Unidos, Europa cai 25, 30%, Estados Unidos cai 15, 20% e depois também é muito mais rápido na recuperação. E, portanto, em termos de bancos centrais, temos aqui um trade-off que é como é que os bancos centrais lutam contra a inflação versus a fragilidade económica. Eu diria que o Banco Central Europeu pode ser um bocadinho mais simpático se a fragmentação de spreads na periferia se materializar, que não se está a materializar nesta fase ainda de forma muito visível, ou se a desaceleração económica for mais acelerada. E, portanto, para isso depende muito também da escalada das commodities e o impacto na atividade económica. Mas eu acho que, na melhor das hipóteses, os bancos centrais vão ficar basicamente presos. É um bocadinho o que nós estamos aqui a dizer, vemos todos os políticos, nós apoiamos a Ucrânia, mas como os gajos não pertencem à NATO, nós não podemos fazer nada. Os bancos centrais, nós temos a inflação aqui, pá, temos pena, a inflação está a disparar, os commodities estão a disparar, mas nós não podemos fazer nada. É um bocadinho esta lógica, eles estão presos ao mandato da inflação, porque deixaram a inflação fugir o ano passado. Mas temos algum espaço para o Banco Central Europeu, um bocadinho mais espaço para o Banco Central Europeu, pela questão da proximidade do conflito, dependência energética e fragmentação de spreads, ao passo que no Fed a reação-função do Fed é mais neutral. Portanto, key takeaways deste conflito: a ausência de implicações sistémicas, sobretudo do ponto de vista da balança comercial e do sistema financeiro. O crudo pode duplicar perfeitamente até aos 120, 140, e nós já temos o crudo a 110. O conflito parece-me ainda pouco descontado nas ações em termos gerais, mas muito descontado no mercado energético. Se o conflito escalar, a resposta do Banco Central pode ser mais neutral, eventualmente um bocadinho mais dovish na Europa do que nos Estados Unidos, até ser evidente esta fragmentação dos prédios. Pode haver aqui um efeito legado, que é acelerar a transição energética da União Europeia, que vai ser óbvia, e a Rússia a cair aqui de forma, a isolar-se do Ocidente e a cair cada vez de forma mais rápida na área de influência da China. Portanto, nós já estávamos a ver um mundo, dois sistemas, Ocidente-China, e portanto a Rússia, que obviamente sempre foi desta área de influência, vai praticamente mais reaproximar-se, e os cenários, obviamente, de Rússia, Ucrânia, China, Taiwan, etc., começam a ganhar alguma vizinhança. E portanto, é um bocadinho esta. A nossa visão para ações é que ainda podemos não ter atingido o ponto mais negativo, sobretudo neste contexto de choque externo do conflito geopolítico, mas estamos a ver uma lógica mais neutrais para ações, em que estamos neutrais nas ações americanas, porque as ações americanas têm uma grande dependência no setor tecnológico, e o setor tecnológico tem algumas vulnerabilidades pela trajetória da subida das taxas de juros, e a Europa tem uma grande dependência à questão da energia e à proximidade do conflito da Rússia e Ucrânia, e nós neste momento nas ações preferimos temas value globais, e temas da Ásia e mundo emergente como um todo, para além dos temas de infraestruturas e commodities, que se podem ser até um edge para a escalada dos preços das matérias-primas. Obrigações estruturalmente negativos, a não ser nas inflation-linked e eventualmente obrigações do mundo emergente. Alguns temas interessantes que eu falei aqui, alternativos, são as estratégias de retorno absoluto, long, short, aquela história de, por exemplo, estar long em financials e short em tecnologia, por exemplo, faz-se muito via hedge funds, portanto fundos de retorno absoluto, etc. É a lógica dos alternativos que nós temos basicamente como nosso top pick para 2022, os investidores, seja a nível particular, seja a nível profissional, desenvolverem estratégias de investimento alternativas, e a China, o mundo emergente como um todo, parece-me também um tema de investimento que ainda permanece intacto neste contexto. Defensivas, setores defensivos e commodities parecem interessantes, mesmo nesta história de escalada geopolítica, e small caps é talvez o play mais agressivo deles todos do ponto de vista de alocação de capital em termos de beta. É um bocadinho isto, Margarida. Eu já corri demasiado o tempo, vou deixar aqui algum tempo, espero que ainda dê para 10 minutos de conversa e espero não ter massacrado as pessoas. Obrigada, João. Isto é que foi speed. Foi. Eu tinha alertado. Sim, acho que tínhamos aqui temas para explorarmos significativamente. Eu queria agradecer a apresentação, acho que foi bastante esclarecedora, e eu fico com muitas dúvidas em relação a muitas coisas, mas eu não vou interferir agora, e deixava aberta as questões à audiência para algum esclarecimento que vejam necessário. É que nós corremos tanto o mundo que eu tenho medo que as pessoas ainda fiquem mais baralhadas no fim da hora depois. 60 minutos. Ora, nós estamos a ter aqui
perguntas, mas eu fiquei aqui com uma questão, mas isso tem muito a ver com a minha falta de conhecimento, e eu peço desculpa pela pergunta básica que vou fazer, porque de certeza que que tem a ver com a questão da economia estar em sobreaquecimento. Isto quer dizer que há muito dinheiro na economia, certo? Que há dinheiro para investir, é isso? Sim, mas o nível de sobreaquecimento é materialmente diferente nos Estados Unidos em relação à Europa. Eu tentei traçar essa diferença. Certo, sim. Portanto, claramente muito mais sobreaquecido nos Estados Unidos do que na Europa. Mas a minha pergunta é a consequência prática, não é? Portanto, onde é que eu vejo qual é a consequência desse sobreaquecimento? O que é que vai acontecer agora? Vai haver gente a querer fazer investimento? Não vai haver? As pessoas vão se retrair? O que é que vai acontecer aqui? Do ponto de vista de sobreaquecimento, por exemplo, nós o ano passado, a economia já estava sobreaquecida nos Estados Unidos o ano passado. Certo. E o que nós vimos foi, de certa forma, o binómio, ao nível do mercado de capitais, nós vimos, de certa forma, uma discrepância dos binómios risco-retorno. Ou seja, coisas que deixaram de fazer sentido. Vimos os flows para criptoativos, coisas mais especulativas, coisas que estamos a entrar nessa conversa, não é? Do que é que está a acontecer depois do lado das criptomoedas e que é muito volátil também, mas que é um bocadinho difícil também de medir, certo? Mas sim, é difícil de medir, porque nós as commodities também são difíceis de medir, porque nós na realidade nós só conseguimos avaliar empresas e ações e obrigações. Porquê? Porque têm cash flows, ou seja, as empresas têm lucros, as obrigações pagam cupons, etc. E, portanto, nós conseguimos fazer os present values e conseguimos fazer avaliações de ações e de obrigações. Não é? Agora, de commodities, quer dizer, ninguém, quer dizer, há modelos, enfim, um bocadinho mais exóticos para tentar projetar, enfim, seja o ouro, seja crudo, etc. Mas, regra geral, são ativos que estão muito mais numa lógica do binómio da oferta e da procura, não é? Que respondem muito mais ao preço e são ultrassensitivos a esta convergência ou divergência da oferta e procura. E, portanto, é difícil de medir, portanto, é muito incerto e muito instável tentar traçar com certeza o que é que pode acontecer. Agora, do ponto de vista do mercado de capitais, o que nós vimos o ano passado é que esse sobreaquecimento e o facto das famílias americanas terem tanto dinheiro como nunca tiveram no passado, é que levaram, enfim, os flows foram para ativos ultra especulativos. As poupanças foram para ativos demasiado especulativas. E nós alertámos isto ao longo de todo o ano. Tipo, logo no início do ano, tenham cuidado com as coisas mais especulativas, ao longo de todo o ano passado. E as pessoas não queriam ver, queriam ficar agarradas aos contextos mais especulativos. Isto do ponto de vista do mercado de capitais. Na economia real, eu acho que o efeito maior do sobreaquecimento está a trasladar para as dinâmicas de preço que nós estamos a assistir na inflação. E é por isso que, enfim, todo o discurso da nação, metade do discurso do Biden foi direcionado para a inflação e nós vamos fazer tudo para que a inflação não vá por aí fora e vamos abrir mais reservas de petróleo e os nossos parceiros também, etc., para que as empresas e as famílias não sejam tão impactadas. Ou seja, o spillover do sobreaquecimento, eu acho que a primeira grande variável está muito relacionada com a inflação, que depois, por exemplo, no caso das famílias, eu mostrei o gráfico dos salários reais. Os salários reais ajustados à inflação já estão negativos. Portanto, as pessoas estão a levar com o imposto da inflação e estão basicamente todos os meses a perder dinheiro. Esse é do lado das famílias. Do lado das empresas, enfim, torna as margens muito mais difíceis de gerir, porque muito provavelmente depende do pricing power, nem todas têm um pricing power tão forte quanto outras, e também depende dos setores de atividade, e portanto não conseguem fazer a subida dos produtos, não conseguem transportar até ao consumidor final toda a subida dos produtos que têm nas cadeias de abastecimento. E portanto isto também leva a uma erosão das margens nas empresas. Esta lógica de sobreaquecimento da economia depois reflete-se eventualmente em menos rendimento do lado das famílias e uma erosão das margens do lado das empresas. E portanto a preocupação número 1, independente da questão geopolítica neste momento, é recolocar a inflação a níveis um bocadinho mais normais, em que o mundo desenvolvido perdeu completamente o controle nos últimos 30 anos. E, de facto, não há memória de uma situação deste género. Mas também é muito... porque não havia nenhuma proteção para uma situação como a que
vivemos em 2020 e 2021, não é? A grande causa da subida da inflação tem a ver agora com este reajustamento à retoma da atividade económica, não é? Sim, eu lembro-me em 2020 nós falávamos até internamente e com alguns clientes sobre isto e, por exemplo, em 2008 tivemos uma grande crise financeira com o colapso da Lehman e que durante anos e anos e anos o setor financeiro disse, não deviam ter deixado de cair a Lehman. A resposta fiscal e monetária foi tenue, eles deviam ter feito muito mais. A mesma coisa na Europa, com a história da dívida soberana e o choque todo que nós tivemos aqui na periferia. Ou seja, os guardiões do mundo, portanto, governos e bancos centrais, entraram para a pandemia com a faca em cima a dizer, por causa de vocês fizeram demasiado pouco em 2008 e em 2012. Agora tenham cuidado, façam ao contrário. Certo. Se houver erro, façam por excesso, não façam por defeito. E eles fizeram por excesso. E agora estamos a ver. Do mundo, tiveram pandemia e esta é a consequência. Certo. Eles fizeram o erro por excesso. João, temos uma pergunta no chat do Duarte Geraldes que diz: se for possível, 3 cenários. 1, stock 50 a 1 ano, comprar. 2, qual o índice que recomenda para investir diretamente em commodities? E terceira pergunta, vai haver compras real estate para proteger a inflação? Pois, é uma questão interessante. O real estate é engraçado porque está muito, a correlação do real estate, taxas de juros é muito evidente. Portanto, é engraçado, nós estamos aqui, independentemente do risco geopolítico, nós estamos numa trajetória de taxas de juros a subir. Agora, até quanto é que as taxas de juros sobem? Porque aqui já entramos naquele speed-talk que nós podemos estar a ter daqui a um ano. Ou seja, o FED tem as taxas de juros a 1,25, sobe até 2022, no final de 2022 as taxas de juros a 2 anos e a inflação está controlada. Ok? Nós tivemos um erro ali temporário em 2021, 2022, mas como vem em 2023, 2024 as coisas começaram a normalizar. E aí o impacto no mercado imobiliário não é muito significativo. Ou seja, porque as taxas de juros não se antecipam uma escalada das taxas de juros muito mais daquilo que o mercado está a pricing nos próximos 2 anos. O risco ao mercado imobiliário, essas taxas de juros vão muito mais para além do que o FED e o Banco Central Europeu vão ser obrigados a colocar as taxas diretoras. Não é? E, portanto, numa primeira fase, sim, eu creio que o real estate ainda pode perfumar bem numa lógica de hedge de inflação. E se nós olharmos, por exemplo, para bens de luxo, continua a ser. Se olharmos, por exemplo, eu acompanho muito a relojoaria, se olharmos para a arte, etc., nós estamos a ver estes produtos a subir todos os dias. Portanto, é a lógica de tentar fazer um hedge de inflação por via de relojoarias, joias, quadros, etc. Alguns nichos de mercado continuam a ser este play e o real estate encaixa também nesse play, nessa temática. Portanto, o grande risco é a que nível é que podemos, a subida das taxas de juros pode começar a fazer perigar esse racional, que eu acho que neste caso, em concreto, eu acho que ainda é favorável ao real estate em termos globais. Em relação a commodities, pois aqui podemos ir para 2 ângulos. Um mais especulativo, que é mais a lógica do crudo, sobretudo. Outro um bocadinho mais, porque, por exemplo, o ouro não deixa de ser uma commodity, mas o ângulo de investimento em ouro é muito diferente do ângulo de investimento em crudo. Não tem nada a ver, é muitíssimo mais especulativo o crudo e o ouro é muito mais, entra numa lógica de safe haven e padrão ouro, etc. Tem a ver com reserva de pagamento no passado. E, portanto, eu repartiria, de certa forma, a minha alocação em commodities entre commodities industriais, entre commodities energéticas e entre safe havens dentro do espaço de commodities. Eu faria 1/3 numa lógica de alguns ETFs que nós depois podemos disponibilizar. Portanto, nós temos alguns ETFs, ou então mesmo fundos, porque a lógica dos ETFs e dos fundos, eu falei, 2020 e 2021 até foram anos simpáticos para a gestão passiva, em relação à gestão ativa. Portanto, um tipo comprava um ETF qualquer e provavelmente fazia mais do que o mercado. O que o mercado nos mostrou nos últimos 3 meses é que a gestão ativa neste momento performa muito melhor do que a gestão passiva. E, portanto, em vez de um ETF, também podemos ter fundos de gestão ativa para fazer estes plays no mercado de commodities. Portanto, é um bocadinho ao critério dos nossos investidores, mas nós estamos a sugerir a gestão ativa em relação à gestão passiva. Portanto, fundos em relação a ETFs nesta fase. E o outro ponto era stock 50 a 1 ano. Era o stock 50 a 1 ano. É engraçado, nós no início do ano entramos com uma perspectiva muito mais favorável do Eurostock 50, por exemplo, em relação ao S&P 500, era o nosso ponto de partida base. Portanto, se o S&P ficasse ali entre os 0 e os 5, o Stock 50 podia perfeitamente fazer entre 10 a 15, é de uma auto-performance claramente significativa em relação ao S&P 500. Neste contexto,
como estamos a ter um conflito, enfim, o conflito que sabemos, e como a Europa é mais impactada, tanto pela proximidade geopolítica, tanto pela proximidade geográfica, como a questão da dependência energética e a questão da inflação depois de resultar negativamente mais para a Europa do que propriamente para os Estados Unidos, nós estamos a rever um bocadinho esta visão que nós tínhamos claramente de mais positiva para a Europa em relação aos Estados Unidos. Nós estamos claramente a posicionarmos quase ao mesmo nível em termos de visão Europa-Estados Unidos. A coisa boa é que eles já levaram alguma pancada. De curto prazo já levaram alguma pancada e, portanto, uma coisa é pensarmos, ok, agora o Stoxx 50 daqui a um mês, e aí nós pensamos, ok, a pancada ainda não foi suficiente, ainda pode levar mais um bocadinho e podemos ajustar mais 5% ou mais 10%, sobretudo alguns setores. Quando pensamos em termos setoriais, depois temos divergências muito grandes de performance, não é? Por exemplo, o Stoxx 50, ao contrário do S&P 500, que eu falei que tinha entre 30%, dependia de 5 empresas e elas todas eram growth, o Stoxx 50 depende muito de bancos, depende muito de utilities, portanto, são empresas que ficaram para trás nos últimos 2 anos e que tendencialmente este ano podiam performar bem num contexto reflacionário, e que eu acho que continua a ser o base case. E portanto, eu acho que num base case, eu acho que o Stoxx 50, eu ficaria surpreendido se o Stoxx 50 estivesse abaixo do que está hoje. Não quer dizer que no próximo mês não vá um bocadinho abaixo. E, portanto, eu acho que nós, na gestão de ativos, nós estamos a começar a olhar para oportunidades de entrada em setores que levaram muita pancada na última semana, sobretudo dentro do setor financeiro, que nós achamos que a exposição sistémica, como eu vos mostrei em alguns gráficos, é relativamente reduzida e foi muita pancada por alguns, enfim, por ativos de refúgio. Geopolítica, não é? Por pressão geopolítica. E, portanto, eu acho que nós começamos a ver valor no sistema financeiro e eu acho que é uma composição importante do Stoxx 50 ou do Stoxx 600, eu prefiro olhar para o Stoxx 600, que é um bocadinho mais representativo, mas, e portanto eu acho que pode ser interessante. Mas vejo, no geral, vejo o Stoxx 50 ou o Stoxx 600 acima dos valores que está hoje. A não ser que, obviamente, esta escalada persista durante muito mais tempo do que nós achamos. Muito bem, obrigada, João. Acho que, entretanto, não tivemos mais nenhuma pergunta, mas se houver mais alguém, podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Se não tivermos mais ninguém, eu acho que damos por terminada a sessão. Já vamos com 1h45 de sessão, apesar de ter sido um discurso rápido. 1h15, calma. 1h15, sim, desculpa. Eu é que estava a olhar os 45, enganei. Sim, 1h15. E portanto já é bastante mais alongado do que normalmente fazemos nestas talks. Resta-me agradecer a sua disponibilidade, João, e ao Banco Big por nos ter dispensado a sua atenção. Vamos enviar agora um questionário de satisfação em que juntamos a apresentação que foi feita do João e os contactos do Nuno, que é o contacto aqui de cima da Delegação do Norte do Banco Big, onde podem depois colocar questões mais práticas, mais até de nível do investimento e de aconselhamento. Mais uma vez, muito obrigada e até à próxima. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. Adeus, boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou cá bem.